Em nome de Yeshua, nosso amado Messias, eu saúdo a todos com a paz. Amados, eu estou fazendo uma sequência de lives. Hoje fazem 17 dias. E eu vou confessar para vocês que eu fui um pouco relaxado, eu não estou tomando tanta água. E aí minha voz ela começou a faltar um pouquinho durante essas lives. Mas eu garanto para vocês que eu conseguiria dar um amém muito melhor do que o que vocês acabaram de dar para mim. Então eu vou dar-lhes uma segunda oportunidade, porque eu acabei de ver vocês dançando. Não é possível que a minha presença desanimou tanto vocês. Beshem Yeshua Hamashiach, em nome de Yeshua, Jesus, o Messias, eu saúdo a todos com a paz. Onde é que vocês estavam? Eu gosto muito quando nós temos esses momentos onde nós podemos folgar na presença de Deus. Quem é que está se sentindo anestesiado com tudo aquilo que Deus já tem feito essa noite? Eu estou me sentindo anestesiado e esse é um bom momento. Sempre quando eu me sinto anestesiado, eu sei que eu estou pronto. Eu estou pronto porque eu sei que o anestesista já passou e agora o cirurgião vai entrar. E o cirurgião está na sala. E aí acontece que quando você está anestesiado, coisas começarão a acontecer na sua vida. Você não sente que essas coisas estão acontecendo, e aí amanhã você vai testemunhar de algo que o Eterno fez por você. No sábado você vai testemunhar de algo que o Eterno fez por você. Você vai começar a ouvir pessoas testemunhando, mas eu só estava lá no culto e eu dancei, eu me alegrei e as coisas começaram a acontecer. É porque o cirurgião está na sala. Amém? Eu me sinto honrado de hoje, nem sempre eu tenho esse privilégio, mas hoje eu estou com a minha amada esposa, o meu filho João Joel. Nós vamos fazer 50 anos de casados. Me sinto honrado de estar com o meu rabino e amigo Shalia Marques, sua esposa Sharon. Vocês duvidaram que minha esposa vão fazer 50 anos de casados, amados? Esse ano nós faremos 11, mas 50 nós vamos fazer com certeza. Amém? Quantos de vocês estavam na mesa redonda hoje à tarde? Alguns de vocês? Eu vou falar um negócio para vocês. Vocês não desejariam estar na minha pele, ministrando depois de ver o Danduque e a Marte ministrar. Então assim, clamem por mim, para que o Eterno possa me usar, porque toda oportunidade de você se decepcionar comigo, você vai ter essa noite. Mas faz o seguinte, mantenha os seus olhos em Yeshua, porque Ele não vai decepcionar você jamais. Não coloca nenhuma expectativa em mim, não coloca expectativa em nenhum homem, em nenhuma mulher, mas coloca a tua expectativa em Yeshua. Gostaria que você colocasse a sua mão direita sobre o seu coração, levantasse a sua mão esquerda para cima, pode fechar os olhos, não precisa olhar para mim não. A mão direita representa a bênção nesse momento, você vai abençoar o seu coração, e a sua mão esquerda representa a sua fraqueza e o clamor que nós vamos fazer. Eu quero que você repita comigo: Senhor Yeshua, fala comigo. Eu preciso ouvir tua voz. Senhor Yeshua, fala comigo. Eu preciso ser mudado em uma outra pessoa. Eu oro por todas as mãos levantadas nessa noite aqui, Abba. Eu clamo para que a chave que abre as portas dos céus e as portas dos corações para que haja uma conexão, ela entra em ação nesse momento, e é a tua unção. Essa unção não depende de mim, essa unção não depende de nenhum ambiente, essa unção não depende de mais nada a não ser de ti. Nós nos humilhamos debaixo das tuas potentes mãos. Eu me humilho debaixo das tuas potentes mãos, me ajuda, porque sem ti eu não posso fazer nada. Em teu nome eu oro. Amém, amém. Sabe, os irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. E depois que nós lermos esse capítulo, eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, porque nós vamos acompanhar mais alguns versículos. Tudo que nós vamos fazer aqui hoje é estudar a palavra de Deus. Nós vamos extrair lições práticas
E o que eu estou buscando aqui hoje é apenas um homem, uma mulher, que saindo porta fora, possa colocar em prática essas palavras. Porque nós gostamos muito de ouvir a palavra, o significado do hebraico, nós gostamos muito de ter um estudo profundo, isso é muito legal, mas é o quanto nós colocamos em prática que nós teremos resultado nas nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa, não é a quantidade de sementes que você possui que garante a qualidade da sua colheita, é a quantidade de sementes que você planta. Nós acabamos de sair de um momento de semear, de devolver os dízimos, de entregar as suas ofertas. Tem muita gente que não prospera, porque tem muita semente na mão, mas está fazendo o quê? Está consumindo as sementes, em vez de plantar. Semente foi feita para plantar e não para consumir. Então hoje você vai receber algumas sementes aqui. Mas eu oro para que você saia desse lugar com um desejo ardente por praticar essas palavras. Antes de nós começarmos, deixa apenas eu perguntar para vocês: será que você tem carregado a presença de Deus? Será que você sabe o meio pelo qual o Eterno instituiu para que você carregasse a presença dEle? Vamos ler o texto de 1 Crônicas capítulo 13, onde diz: depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviamos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas, que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, versículo 4, pois isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior no Egito, até Leboamate, para trazerem de Quiriat-Jearim a arca do Eterno. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca do Eterno, Adonai, entronizado entre os querubins, a arca sobre a qual seu nome é invocado. Versículo 7, da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, numa carroça nova, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante do Eterno, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço, segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira de Adonai acendeu-se contra Uzá, porque ele tocara na arca, e ele o feriu ali mesmo. Uzá morreu diante do Eterno. Davi ficou contrariado, porque Adonai, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá, que significa literalmente a destruição de Uzá. Versículo 12, naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, Davi desistiu de levar a arca para Jerusalém. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca de Adonai ficou na casa dele por 3 meses, na casa de Obed-Edom, e o Senhor o abençoou, e abençoou toda a sua família, e tudo aquilo que ele possuía. Amados, só para nós contextualizarmos aqui, antes de nós entrarmos de fato numa interpretação e uma análise mais profunda do texto, a arca da aliança era um utensílio onde ela deveria ficar no Santo dos Santos, que era o lugar mais íntimo do tabernáculo de Moisés. O templo ainda não havia sido construído. Vocês sabem, Salomão, o filho de Davi, quem construiu o templo, então só existia o tabernáculo. A arca deveria estar no tabernáculo, porém, ela passou 70 anos fora do tabernáculo. Por que, Natanael, que ela passou 70 anos fora do tabernáculo? Porque os filisteus, eles roubaram a arca da aliança. Só para que você entenda o contexto histórico aqui, toda a nação, eles acreditavam que se eles tivessem a arca, era como se eles tivessem o governo de Deus sobre eles.
E os filisteus já tinham perdido batalhas, inclusive perderam uma grande batalha, eles estavam com o gigante Golias, perderam uma grande batalha porque o Eterno estava caminhando com um menininho que estava com uma funda e acabou matando um gigante. Então assim, eles viam a mão poderosa do Eterno Deus agindo e eles ouviram essas histórias, eles pensaram, nós precisamos da Arca da Aliança. Só porque muito mais do que a Arca da Aliança, o que era um objeto, ela representava a presença do Eterno Deus. Não apenas representava, mas a presença do Eterno Deus, ela repousava na Arca da Aliança. Então os filisteus roubaram. Só que, o que aconteceu quando os filisteus roubaram a Arca da Aliança? A presença de Deus entre os filisteus causou terror. Causou terror. A mesma bênção que para os filhos de Israel gerava vida, para os filhos de Deus gerava vida, para os filisteus causava terror. Às vezes alguma pessoa fala mal de você, às vezes alguém fez mal para você, sabe o que você faz? Em vez de amaldiçoar essa pessoa, libera a bênção de Deus sobre essa pessoa. Libera a prosperidade sobre essa pessoa, sabe por quê? Porque a justiça não vem de você. Se a pessoa está alinhada com o Eterno Deus, legal, o Eterno vai abençoar ela ainda mais. Mas se ela não está alinhada, a mesma bênção muitas vezes pode causar terror. Eu não estou dizendo para você amaldiçoar a pessoa causando bênção para ela, que Deus abençoe aquela pessoa, aquela que falou mal de mim. Não, não é isso. Abençoa com coração puro, porque a justiça vem do Eterno Deus e não de nós mesmos. Só que, quando os filisteus, eles quiseram devolver a Arca da Aliança, porque eles começaram a perceber que eles tiveram um problema entre eles, o Eterno começou a causar terror. Quando eles perceberam isso, eles quiseram devolver a Arca da Aliança, só porque a Arca não chegou até Jerusalém. Ela ficou parada aqui, como nós vemos no texto, em Kiriat Jearim. Quando então, o rei Davi assume o governo de Israel. Bem nessa época. Em alguns capítulos anteriores, nós vamos ler em 1 Crônicas, que Davi, ele tinha recém assumido o trono de Israel. O rei Saul tinha falecido, tinha acontecido todos esses problemas, você sabe dessa história. O rei Davi, ele assume o governo de Israel. E qual é a primeira coisa que Davi pensa quando agora ele tem um grande poder, que é o reino de Israel na mão dele? Ele pensa assim, eu vou construir uma estátua para perpetuar o meu poder, para que todos me adorem. Eu vou instituir, como Nabucodonosor, uma lei para que todos, assim que eu passar na rua, todos se curvem diante de mim. Eu vou dar um jeito de que Israel não tenha nenhum outro rei, a não ser eu. Eu vou viver para sempre aqui. Foi isso que Davi fez? Sabe o que é a primeira coisa que Davi fez quando ele tinha poder na mão dele? Nós precisamos restaurar a presença de Adonai, porque durante o governo do rei Saul, nós não nos importamos com ela. Deixa eu te falar uma coisa. Naquele momento, Davi estava recebendo uma grande prosperidade do Eterno Deus. E quando nós falamos sobre prosperidade, eu sei que a palavra prosperidade ela foi extremamente distorcida, que quando nós falamos prosperidade, normalmente nós pensamos em finanças, e prosperidade, a última coisa que eu quero que você pense é em finanças. Influência é uma prosperidade que o Eterno te dá, saúde é uma prosperidade que o Eterno te dá, acessos é uma prosperidade que o Eterno te dá, finanças é uma prosperidade que o Eterno te dá. E Davi recebeu uma grande prosperidade que era o poder de uma nação nas mãos dele. Sabe o que Davi nos ensina? Toda prosperidade, ela só é útil quando ela serve para estabelecimento e expansão do reino de Deus aqui na terra. Porque se você não usa a sua prosperidade para a construção de um tabernáculo, como foi o caso dos meus antepassados no deserto, você vai usar a sua prosperidade para construir um bezerro de ouro. E o que se faz no deserto? Com dinheiro. Não tem um condomínio de luxo, não tem um Tesla Motors para você comprar. Ou você constrói o tabernáculo adorando o Eterno Deus, ou você constrói um bezerro de ouro. Davi tinha escolhas. Ele poderia fazer tudo isso que eu falei para vocês, mas ele escolheu restaurar a presença de Deus. Isso foi a primeira coisa que Davi pensou. Vamos ver alguns interesses que Davi tinha. Davi, ele queria restaurar a presença de Deus porque ele sabia que ele só havia conseguido vencer o gigante Golias por causa da presença de Deus. Ele sabia que ele era um improvável, então se o profeta Samuel ungiu ele,
era por causa da presença de Deus. E quando ele assume o governo de Israel, talvez Davi tivesse pensado, bom, eu não consegui assumir esse governo sozinho, eu também tampouco vou continuar liderando esse povo sozinho. Então Davi assumia que ele precisava de fato da presença de Deus. Esse é um dos motivos principais, ele queria restaurar a presença, e ele assume o erro junto com todo o povo. Ele não fala assim, o rei Saul não se importou com a presença de Deus, ele fala assim, nós não nos importamos com a presença de Deus, nós não fomos atrás de resgatar a arca. Davi, ele era um rei, e você sabe, ser rei, na época era um cargo político. Davi exercia um cargo político, então havia interesses também. Davi também sabia que a nação que possuía a Arca da Aliança era a nação que era governada pelo eterno Deus, então existia um interesse político. E nós temos uma lição que Davi nos ensina aqui nas entrelinhas. Muitas pessoas falam que religião e política são duas coisas que não se misturam, mas deixa eu falar uma coisa para você, e talvez você possa discordar, e eu estou bem com isso, mas se nós não enviarmos filhos e filhas do Eterno para a política, o mundo vai enviar. Se nós não enviarmos filhos e filhas do Eterno para serem juízes nos tribunais, fica tranquilo, porque o mundo vai enviar. Se nós não enviarmos professores para treinar as nossas crianças, fica tranquilo, o mundo vai fazer isso. Então é necessário que nós nos posicionemos, assim como Davi, sabendo que estava prestes a exercer um cargo político, ele quer restaurar a presença de Deus. E um terceiro motivo, Davi queria muito construir o templo. O coração de Davi queimava por construir o templo, por estabelecer um lugar de adoração, onde as pessoas pudessem se reunir, onde os sacrifícios iam ser apresentados. Sabe o que acontece? Davi tem uns pequenos problemas no caminho, ainda que era um homem segundo o coração de Deus, mas tão pecador quanto cada um de nós aqui nessa noite, Davi não consegue construir o templo. Mas ele precisava da arca para que o templo fosse construído. Mais tarde Salomão construiu o templo, mas por influência do rei Davi. Mais uma lição nós temos aqui. Se você é pai e mãe, é sua responsabilidade de influenciar a vida do seu filho sobre o estabelecimento e expansão do reino do Eterno aqui na terra. Foi o que Davi fez. Ele deu o projeto para Salomão, ele ofertou, ele comprou o terreno onde o tabernáculo, onde o templo foi construído. É minha e sua responsabilidade. Isso nos traz até o capítulo 13 de 1 Crônicas, que foi o capítulo que nós acabamos de ler, onde eles fazem uma procissão, e é interessante porque existe uma hierarquia aqui no capítulo 13, existe uma lista de pessoas que Davi chamou, e talvez você nunca tinha atentado para isso, e eu vou falar uma coisa para você. Um grande sábio disse que para que uma pregação realmente seja boa, ela tem que ser pregada pelo menos 20 vezes. E eu confesso para você que eu preguei durante 5 vezes essa ministração que eu estou falando para vocês, e eu não tinha me atentado para isso. E aí quando eu preguei depois de um monte de vezes, eu me atentei para algo que eu vou revelar para vocês aqui hoje. Quando Davi, ele começa a escalar as pessoas para trazer a arca de volta para Jerusalém, nós vemos no primeiro versículo, a hierarquia foi que Davi primeiro chama os oficiais, os comandantes, ele chama as autoridades, todo o povo de Israel, e ele ainda fala assim, olha, se vocês concordarem, e se essa for a vontade de Deus, ou seja, não era tipo assim, essa é a vontade de Deus, vocês concordam? Era assim, se vocês concordarem, e se essa for a vontade de Deus, e aí por último ele fala assim, vamos chamar também os sacerdotes e os levitas. Os nossos sábios judeus dizem que quando Davi chama essas autoridades, não eram autoridades religiosas, eram autoridades políticas. E não culpe Davi. Eu não vou culpar Davi aqui, sabe por quê? Porque nós muitas vezes fazemos o mesmo. Nós damos o valor para as pessoas por aquilo que elas possuem e não por aquilo que elas realmente são. Quantas vezes, muitos de nós, já demos valor para algumas pessoas por aquilo que elas possuíam, pelo relacionamento, pelo networking, eu não sei o motivo. Quantas vezes nós já fizemos isso? E nós não demos o devido valor por aquilo que a pessoa realmente é. Eu não estou aqui na condição de julgar cada um de nós, eu só sou um atalaia, só quero que você pense sobre isso. Essa palavra também fala comigo. Mas não culpem Davi.
porque talvez ele estivesse empolgado, ele fez a mesma coisa. Vamos chamar as autoridades, os políticos da cidade, vamos chamar as pessoas que têm alguma influência no governo. Se isso parecer bom e se for da vontade de Deus, vamos também chamar os sacerdotes, os levitas, as últimas pessoas que inclusive a Bíblia menciona. Davi tinha boas intenções, Davi tinha bons conselhos, mas uma coisa nós aprendemos: a boa intenção de Davi, sem um alinhamento com a presença do eterno Deus, gera morte. A minha boa intenção, a sua boa intenção, quando não tem alinhamento com o eterno Deus, gera morte. Eu vou encurtar aqui a história para nós irmos direto para a conclusão, não agora para a conclusão, mas eu quero ir para a conclusão, porque faz mais sentido falar da conclusão do que ficar bagunçando na nossa ferida. E eu sei que muitos de vocês, assim como eu, estão muito introspectivos e pensando sobre isso. E eu fico muito feliz, porque eu preciso provocar uma bagunça aí dentro de você, para que você saia daqui transformado. Não pela minha palavra, mas por aquilo que o Eterno está fazendo na sua vida. E nós lemos que na procissão existiam dois caras, chamados Uzá e Aiô, e nós não temos qualquer referência bíblica de que eles eram da família sacerdotal. Eu não sei se você sabe, mas Números fala que quem deveria carregar a arca era a família sacerdotal, mais precisamente os coatitas, que eram netos de Levi. Só porque aqui existiam dois caras carregando a arca da aliança. Em determinado momento, Davi até pensa assim: bom, os filisteus, quando roubaram a arca da aliança, os filisteus, eles tinham noção de que a arca era um utensílio muito importante, só porque como eles não conheciam nada da Torá, eles não conheciam a lei de Deus, eles pensaram: vamos colocar a arca numa carroça nova, vamos comprar uma carroça bonita, uma carroça nova, de ouro, porque isso aqui no mínimo deve ser alguma coisa sagrada, então vamos colocar a arca num lugar no mínimo legal. Não adiantou de nada. Foi uma bênção que o Eterno não destruiu os filisteus, para que ele pudesse ensinar uma lição que nós estamos aprendendo hoje. O que Davi fez? Se os filisteus não tiveram problema de carregar a arca num carroção novo, numa carroça nova, talvez pegassem os melhores bois, sabe o que Davi fez? Nós lemos aqui: Davi colocou a arca num carroção novo. Ele fez a mesma coisa que os filisteus também fizeram. Só que em determinado momento da procissão, um dos bois acaba tropeçando, e aí a arca do Eterno, o símbolo que representava a presença do Eterno, aliás, a presença do Eterno estava pairando sobre a arca. Quando a arca vai cair no chão, Uzá, cheio de boas intenções, não parece piedoso isso? A arca da aliança vai cair, eu não vou deixar, eu não posso permitir que ela caia. Uzá toca na arca da aliança e ele acaba morrendo. A arca da aliança, um símbolo de santidade, representando a presença do eterno Deus. Uzá, representando a força humana, inclusive Uzá significa força, representando a força humana, que não consegue coabitar com a presença do eterno Deus. Uzá acaba morrendo. A minha boa intenção, a sua boa intenção, sem alinhamento com o eterno Deus, gera morte. Quando nós seguimos, nós vemos que Davi, ele fica, a expressão no hebraico fala que Davi ficou contrariado, porque o Eterno havia fulminado Uzá. Literalmente, Pérez Uzá significa destruição de Uzá. O Eterno destruiu Uzá. E a expressão no hebraico fala que Davi ficou irado, ele ficou contrariado, só porque é importante que nós atentemos para que o original fala sobre isso. A palavra no original que fala sobre a ira de Davi é a palavra hará. Fala comigo assim, ó, hará. Hará significa uma ira que Davi teve. A primeira vez que a Bíblia menciona, em todos os tempos, a palavra hará, foi o eterno Deus se irando. Ele não se irou com Adão e Eva quando eles comeram do fruto proibido. Ele não se irou com Caim quando matou Abel. Ele não se irou com a geração do dilúvio. Sabe com quem que ele se irou pela primeira vez em toda a Bíblia? Com o queridão Moisés, o libertador do povo de Israel do Egito. Moisés se encontra com o eterno Deus na sarça ardente.
E ele fala assim: Moisés, tu vai diante do faraó e tu vai falar tudo o que eu vou te mandar falar. E aí Moisés fala: Deus, tu sabe que a minha língua é pesada, e alguns estudiosos dizem que talvez Moisés era gago. Deus, tu sabe que a minha língua é pesada, tem como mandar um outro cara no meu lugar? Aí Deus fala: não, Moisés, mas não sou eu que coloco as palavras na boca do homem, tu só vai ter que ir lá e falar, não se preocupa. Aí Moisés fala: Deus, por favorzinho, envia um outro cara no meu lugar. E pela primeira vez em toda a história, em toda a Bíblia, nós lemos que Deus se ira. E ele se ira com um cara que era próximo dele. Ele não se irou com um ímpio, não, ele se irou com um cara que era próximo dele, Moisés, o querido que ele tinha escolhido para libertar o povo do Egito. E existem muitas outras palavras na Bíblia para expressar ira. Tanto é que quando o apóstolo nos dá um conselho dizendo assim, irai-vos, mas não pequeis. Você já tinha ouvido esse versículo? Irai-vos, mas não pequeis? Mas quando Yeshua fala que quando nós nos iramos contra um irmão, nós já odiamos ele, nós já matamos ele, ou seja, a ira humana não consegue produzir nada de bom. Porém, quando o apóstolo está falando irai-vos, mas não pequeis, ele está falando assim, tenham a ira do eterno, tenham uma ira santa, tenham uma ira contra o pecado, que é a mesma ira que o eterno teve quando Moisés não assumiu o papel dele. Deixa eu te falar uma coisa, não queira despertar a ira de Deus por não assumir quem você é no reino. O eterno te chamou para algo, eu não sei o que é, você precisa descobrir, mas você precisa assumir quem você é no reino. E se você não assume, cuidado que você pode despertar a ira do eterno. E só para contextualizar, a mesma ira que o eterno Deus teve, foi a mesma ira que o rei Davi teve. A ira de Davi não foi lançada no coração dele para provocar uma frustração e pronto, agora eu não quero mais fazer isso. Até porque a história tem um desfecho feliz. E nós vamos caminhar para esse desfecho. A ira que foi plantada no coração de Davi, uma ira divina, começou a provocar dele a mudança que eu oro para que seja provocada em todos nós aqui essa noite. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo 1 Crônicas capítulo 15. Se você manteve a sua Bíblia aberta, eu quero rapidamente ler aqui. Depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Algum tempo passou, a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom, e nesse primeiro versículo nós temos uma grande lição aqui, que inclusive o Dan estava falando muito sobre isso hoje à tarde. Eu não sei se você sabe, mas 2025 no calendário judaico é um ano que representa a graça, o favor do eterno Deus sobre as nossas vidas, mas é um ano também que representa a conexão de tudo aquilo que é material com aquilo que é espiritual. Existem pessoas que elas costumam dizer, eu tenho um trabalho secular e eu vou na igreja na quinta-feira. Eu tenho um trabalho lá fora, mas eu também sou um filho de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, afirmar essas coisas é mesmo que dizer assim, pai, nas minhas finanças tu não entra, no meu negócio tu não entra, e está tudo bem, eis que estou à porta e bato, se você abrir ele vai entrar e vai acessar, e ele vai mudar tudo, ele pode mudar tudo nos teus negócios, no teu relacionamento, mas se você decidiu que ele não vai entrar, tudo bem, é você quem vai ter que arcar com as consequências, está para mim e para você. E uma lição que Davi ensina aqui é que ele construiu casas na cidade de Davi, mas ao mesmo tempo ele estava preparando em construir um ambiente para que o Eterno habitasse. Ou seja, a sua vida espiritual, ela é mais material do que você pensa, e a sua vida material ela é mais espiritual do que você pensa. Ambas caminham juntos. E digo mais para você, o judaísmo ensina que é justamente num negócio, num ambiente de negócios, que a tua vida como um filho e filha do Eterno é provada. Porque aqui na igreja, e eu ministro em alguns lugares, eu sempre falo, vocês têm muito cara de crente, vocês parecem crentes aqui dentro, mas e lá fora no trabalho de vocês? Quando vocês têm a oportunidade de mentir, quando vocês têm a oportunidade de passar por cima das outras pessoas, será que lá você tem sido a mesma coisa que você é aqui dentro? Porque nós somos convidados para ser lá. Vocês estão muito em silêncio, pessoal. Eu estou preocupado, Fabinho. Eu posso continuar? Amém? Tá difícil de engolir? Não, tá difícil de digerir? Falta chocolatinho? Eu costumo dizer para o meu pessoal, tem algum sábio por aqui? Não? Tem alguns sábios por aqui? Eu costumo dizer que
quando estou fazendo alguma live, eu falo, traga um chocolatinho, porque às vezes uma verdade ela é um pouco difícil de engolir, aí você come um chocolatinho e fica mais fácil. E Provérbios fala sobre isso, que uma palavra tranquila, ela é como se fosse mel nos lábios. Talvez não tinha tanto chocolate naquela época, daí o Salomão usou o mel, né? Que uma palavra mais tranquila tem uma forma de você falar algumas coisas. Você pode ser agressivo, atacar a pessoa, ou às vezes você pode melhorar os seus argumentos e conseguir acessar o coração dessa pessoa. E às vezes não dá, aí tem que ter um chocolatinho. Depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse, olha o coração de Davi sendo transformado a partir daquela ira divina que foi gerada no coração dele. Versículo 2, Davi fala, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois Adonai os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar que lhe haveria preparado. Olha que interessante, no versículo 12, em outras versões fala, Davi agora convocou os sacerdotes e os levitas. Você lembra da hierarquia do capítulo 13? Os comandantes, as autoridades, o povo. Se fizer sentido para vocês e para Deus, vamos convidar também os levitas, os sacerdotes. Aqui Davi convocou os sacerdotes. E Davi disse para eles, vocês sacerdotes, vocês são os chefes das famílias dos levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca de Adonai, o Deus de Israel, para o local que eu preparei para ela. E aí Davi revela o que havia acontecido na primeira tentativa, no versículo 13. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. E aí Davi entrega um grande segredo para todos nós aqui. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Quando você está entrando em algum projeto, quando você está entrando em uma nova jornada, você está entrando em um relacionamento, você está entrando em uma sociedade, você está prestes a tomar uma decisão. Se você não consulta o Eterno, você consulta a opinião das pessoas, você consulta a sua boa intenção no seu coração, quando não está alinhado com a vontade de Deus, cuidado, porque pode despertar a ira do Eterno. E Davi aqui, ele assume uma posição de coração humilde ao dizer, porque nós não prestamos atenção nas palavras da antiga sabedoria, porque nós não prestamos atenção no que a Torá determinava como nós deveríamos fazer, a ira do Eterno se acendeu. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca de Adonai, o Deus de Israel, e os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas sobre os seus ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Se uma pessoa vai fazer uma viagem, ela está de férias, ela faz uma viagem, ela arruma as malas, ela está pronta para ir, ela comunica a família, só porque ela não tem um destino. É até meio desconexo. A pessoa está com tudo pronto, ela está com férias, ela tem a grana, ela está com as malas prontas, mas ela não tem destino, ela não tem propósito, porque ela não tem o mapa nas mãos. Foi o mesmo caso de Davi. Davi ele se empolgou em um momento, porque ele realmente queria restaurar a presença de Deus, mas o rei Davi nos ensinou com o seu erro uma grande lição. Nós só podemos carregar a presença de Deus da maneira que Ele instituiu. Como que a igreja pode caminhar nos dias em que nós temos vivido? Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você sabe, mas eu fiz uma pesquisa de que a pergunta mais feita pelos cristãos e pelos evangélicos atualmente é: como ouvir a voz de Deus? Eu não sei se você sabe, mas a pergunta mais feita, talvez por um irmão que está do seu lado, talvez é a pergunta que você faz: como que eu posso distinguir entre a voz de Deus, a voz da minha mente, a voz da antiga serpente? Sabe por que isso acontece? Eu quero que você coloque na sua cabeça agora a voz de alguém que você conhece, talvez da sua mãe, do seu pai, do seu filho. Eu tenho certeza que você conseguiu lembrar do tom de voz dessa pessoa.
O meu bebezinho, João Joel, eu ficava impressionado quando isso acontecia. As crianças estão no berçário, e daqui a pouco uma criança começava a chorar, e aí a mãe já ia desesperada lá, porque ela sabia que era o bebezinho dela chorando. Aí eu falei, como que pode? Tem 30 crianças, 40 crianças. Como que pode distinguir a voz, o chorinho da criança? Aí quando meu bebê nasceu, eu aprendi isso. Ele está todo dia chorando, eu conheço o chorinho dele, eu conheço a voz da minha esposa. Você só conhece aquela pessoa que você se relaciona. Por que que nós temos tido uma geração, filhos e filhas do Eterno? Eu não estou falando dos ímpios, eu estou falando dos cristãos. A pergunta mais feita entre os cristãos é como ouvir a voz de Deus. A segunda, como eu posso distinguir a voz de Deus da minha voz, da voz do diabo, e como encontrar o meu propósito. Isso revela algo terrível para nós, que nós não temos ouvido a voz de Deus. Nós não conhecemos a voz de Deus, porque Yeshua falou que as ovelhas dele o conhecem por causa da voz dele. Ouvem a voz dele e já sabem o que tem que ser feito. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Em outras palavras, o que Davi fez nas entrelinhas, ele confessa para a gente: nós não tínhamos estudado a Torá, porque era na Torá que determinava como que eles deveriam caminhar. A Torá determinava como que a arca deveria ser carregada. E Davi, ele assume esse erro publicamente. Ele fala: nós não consultamos o Eterno, por isso que Uzá morreu e muito mais pessoas vão morrer quando nós não consultamos o Eterno. E o que Davi fez, em outras palavras, foi o que nós vamos ler em Jeremias, capítulo 6 e versículo 16. Assim diz Adonai: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho. Prestem bem atenção, perguntem pelo bom caminho, perguntem pelos caminhos antigos, sigam-no e acharão descanso. Agora, talvez você possa pensar: ok, Natanael, mas o que eu devo fazer? Eu devo voltar para a lei? O que eu tenho que fazer? O que é voltar para o caminho antigo? O que é voltar para esse bom caminho? Talvez você já tenha ouvido alguém dizer, uma pessoa dizendo que ele era o caminho, ele era a verdade e ele era a vida. Quando nós lemos no hebraico essa passagem de Jeremias, capítulo 6, versículo 16, quando Jeremias fala, perguntem pelos caminhos antigos, a palavra antigos no hebraico é a palavra olam, que significa os caminhos eternos. Sabe como que nós podemos carregar a presença de Deus? Quando nós mantemos os nossos olhos em Yeshua. Uma igreja que mantém os olhos em Yeshua é uma igreja que não tende a ser abalada, porque ela está firmada na rocha, ela está firmada em um firme fundamento, ela é inabalável quando nós mantemos os nossos olhos em Yeshua. E quando você lê por completo a história, não é o meu objetivo aqui, mas Davi, ele restaura a presença do eterno Deus. Davi faz uma coisa jamais vista. A Torá não determinava que pessoas poderiam se aproximar da Arca da Aliança, somente o sacerdote poderia se aproximar. E Davi parece que estava vivendo o Novo Testamento, antes do Novo Testamento chegar. Ele botou todo mundo em volta da Arca da Aliança, igual o altar aqui. Era como se a arca estivesse aqui no meio, estava todo mundo em volta, todo mundo via a Arca da Aliança. Eles ficavam 24 horas por dia adorando o eterno Deus. Ou seja, quando o Eterno conduziu Davi para que ele voltasse aos fundamentos, Davi acessou coisas que jamais alguém tem acessado. Não é à toa que Davi, apesar de tão pecador como nós, Davi, ele recebe o título de um homem segundo o coração de Deus. Ele entra no tabernáculo, ele come os pães da presença, ele faz coisa que só o sacerdote poderia fazer, e Deus não acaba com Davi. Sabe por quê? Porque quando você está alinhado com o seu coração, olhando para Yeshua, mantendo os teus olhos nos caminhos eternos, nós restauramos a arca de Deus para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação, e essa arca governa as nossas vidas. Existia um homem, eu estou concluindo para o final, eu gosto muito de cronometrar. Fabinho, deu 40 minutos agora, mais 5 minutos. Existia um homem uma vez, o nome dele era Mel Fisher. Quantos aqui já ouviram sobre o Mel Fisher? Alguém aqui já conhece o Mel Fisher? Vocês conhecem o Mel Fisher? Alguém que já conhece o Mel Fisher?
Mel Fisher, a Luara conhece Mel Fisher, ela já ouviu essa história muitas vezes. Mel Fisher, ele era um fazendeiro, ele trabalhava, ele tinha aviário, ele cuidava de galinhas, ele morava em Ohio, nos Estados Unidos, e Mel Fisher, ele era um cara muito inquieto na vida dele. E ele ouviu uma história, que quando ele recebeu essa história, na verdade era uma lenda, e a lenda era basicamente o seguinte: em 1622, uma comissão de navios, eles estavam escoltando uma embarcação, que se chamava Nossa Senhora de Atocha, era uma comissão espanhola de muitos navios, e eles iam escoltando essa embarcação, chamada Atocha, e ela continha muitas joias, muitas pedras preciosas, então para ninguém roubar, para que nenhum pirata viesse e roubasse, então eles estavam escoltando. Isso aconteceu em 1622, só porque no meio dessa empreitada, eles acabam tendo problema, e Nossa Senhora de Atocha acaba naufragando. E aí a lenda dizia que existiam muitas joias, esmeralda, ouro, prata, muitas joias preciosas nessa embarcação, e que quem achasse poderia ficar com essas joias. Só porque imagina o seguinte: nós estamos em 1970, Mel Fisher ouve essa história e ele pensa: eu vou atrás de Nossa Senhora de Atocha, eu vou achar. E aí o que aconteceu foi o seguinte: ele vendeu a fazenda dele, ele vendeu os negócios agrícolas que ele tinha, ele era um homem da fazenda, e ele foi morar perto da Flórida, porque a lenda dizia que Nossa Senhora de Atocha tinha naufragado perto daqueles mares ali. E Mel Fisher começa as buscas, ele levanta um grupo de patrocinadores, que bancavam ele ano após ano, para que ele pudesse achar isso, até porque os caras também tinham interesse, se de fato fosse verdade. E no dia 19 de julho de 1975, você sabe o que aconteceu? O filho de Mel Fisher, a nora de Mel Fisher e mais um grupo de mergulhadores, eles estavam em alto mar, e uma tempestade vem e mata todos eles. 5 anos após iniciar as buscas, Mel Fisher não tinha achado nada, e agora ele começou a perder muitas coisas preciosas, mais preciosas do que aquilo que ele estava se propondo a encontrar. E eu vou encurtar a história aqui, porque o meu tempo já avançou. No dia 19 de julho de 1975, eles vão para o velório, e as pessoas perguntam para o senhor Mel Fisher e para a senhora Fisher: e qual é o plano B de vocês? O que vocês vão fazer agora? O filho de vocês morreu, a nora de vocês morreu, o que vocês vão fazer agora? E aí Mel Fisher fala: o nosso plano B é achar Nossa Senhora de Atocha. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós continuamos fazendo. E exatamente 10 anos depois, no mesmo dia, 19 de julho de 1985, 10 anos depois do falecimento do filho, 15 anos depois do início das buscas, era perto da alvorada, Mel Fisher estava em alto mar, a senhora Fisher estava no cais, e ela começa a ouvir um barulho no rádio. Querida, é o Mel. E ela fala: o que aconteceu agora? Exatamente no dia em que nós lembramos da morte do nosso filho, o que aconteceu agora? Quem é que morreu agora? Imagina o peso desse dia, que esse dia carregava. E ele fala: querida, nós achamos Nossa Senhora de Atocha. Exatamente 15 anos depois, e aí a família feliz, eles ancoram os navios, os barcos de pesquisa, de busca, e eles descem, e eles encontram esmeraldas, eles encontram ouro, eles encontram prata, uma fortuna que na época estava avaliada em cerca de 500 milhões de dólares, o que era muita grana na época. Aliás, é muita grana hoje também, né? Eu não tenho 500 milhões de dólares, era muita grana hoje também, né? Aí Mel Fisher, ele teve um segundo problema, porque ninguém acreditava que de fato isso poderia ser real, que de fato isso poderia ser encontrado. E aí todos se voltam contra Mel Fisher, e eles pensam: bom, se você achou nas águas dos Estados Unidos, nas águas da América, então pertence ao governo americano, não pertence a você. E aí Mel Fisher agora começa a ir para os tribunais,
ele começa a contratar uns advogados para que eles pudessem defender ele, e por fim Mel Fisher, ele consegue ficar com toda a riqueza de Nossa Senhora de Atocha. Mas o mais curioso é o que a conclusão da história nos traz. Um repórter foi entrevistar Mel Fisher, porque ele tinha percebido que o Mel não mudou de vida, ele não elevou o padrão de vida dele, ele não comprou um carro novo, ele não comprou uma casa diferente, ele continuou vivendo a mesma vida que ele tinha. Inclusive, se você digitar no Google Mel Fisher, você vai ver que tem um museu que você pode visitar com os utensílios de Nossa Senhora de Atocha. Essa história é uma história real. Como o Dan fala, nem todas as minhas histórias são reais, mas essa é real. Mel, por que você não fez nada? Por que você não mudou de vida? Tua família, cara, teu filho morreu, por que você não fez nada? E aí o Mel Fisher responde: eu busquei Nossa Senhora de Atocha pelo prazer da busca, pelo prazer de saber, de acreditar que existia um tesouro que estava perdido, mas que agora ele pôde ser achado. Deixa eu falar uma coisa para você essa noite. Nós não temos um tesouro que está no fundo do oceano que nós não podemos encontrar. O nosso tesouro, ele não está numa embarcação de 1622 que nós precisamos gastar 15 anos para encontrar. O nosso tesouro, ele não está nas mais altas alturas que nós não consigamos alcançar. O tesouro habita dentro de cada um de nós. Mas a pergunta que eu faço para mim e para você essa noite é: será que você está disposto a acessar esse tesouro? Será que você está disposto a, pelo prazer da busca, investir teu tempo, investir a tua energia, investir a tua vitalidade em encontrar esse tesouro? A Bíblia nos dá uma promessa com uma condição: buscar-me-eis e me achareis. E a condição é: quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Se você está disposto a buscar de todo o teu coração, ele será encontrado. Se você estiver disposto a buscar a sabedoria que emana do Eterno, ela será encontrada. Sabe por quê? Porque diferente de um tesouro que está escondido no fundo do mar, a sabedoria, a voz do Eterno, que é o próprio Yeshua, está gritando nas ruas. Mas aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Antes de terminar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Será que você tem carregado a presença de Deus? Será que você sabe o meio pelo qual a presença de Deus é carregada? E se você aprendeu hoje aqui, você sabe que a presença de Deus, ela deve ser carregada no meu e no teu ombro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que os teus ombros, eles estão receptivos para sustentar a presença de Deus? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Abba, nosso desejo nesse momento está centrado em Ti. As nossas intenções, as nossas vontades, nesse momento elas não valem de nada se elas não estiverem alinhadas com a Tua presença. Abba, eu oro implorando a Ti, para que cada palavra liberada aqui, não por mim, mas cada palavra que emanou da Tua própria boca, a Tua boca nos alimentou nesta noite, através da Tua palavra. Eu oro para que cada semente encontre um solo fértil essa noite, para que cada semente encontre um solo fértil, os corações dos Teus filhos e filhas, para que cruzando o porta fora, eles possam empenhar todo
o esforço de cada um deles para buscar a Tua presença, para desejar a Tua presença, não da maneira deles, mas da maneira em que Tu instituíste. Muitas vezes nós vemos até Ti, Abba, querendo Te adorar com a nossa maneira, querendo Te adorar com as nossas intenções. Pai, eu me comprometo a abrir mão das minhas intenções, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão dos meus desejos. Apenas faça aquilo que Tu queira fazer com cada um de nós. Que nós possamos saber que existe hoje um tesouro que não está escondido, um tesouro que está esperando para que nós possamos resgatar esse tesouro. Mas nós faremos isso da Tua maneira e não da nossa. Eu clamo para que essas palavras de vida eterna encontrem corações eternos, onde essas palavras possam produzir frutos para a eternidade. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você está aqui pela primeira vez e nunca entregou sua vida para Jesus, não quero te convidar para nenhuma religião, para nada nesse sentido. Quero te convidar para começar um relacionamento com Deus. Quem pode dizer amém? Como o Natanael compartilhou, a gente conhece a voz de quem a gente se relaciona com. É obviamente, né? Eu às vezes confundo a voz da minha esposa com a minha consciência. Quero te convidar a fazer uma oração. Se você veio até aqui, eu tenho certeza que esse é um dos propósitos de Deus. A Bíblia fala que aquele que declara com seus lábios, crendo no seu coração, será salvo. Amém? Então, se você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a fazer essa oração. Se você puder, coloca a mão no seu coração. Se você puder baixar a sua cabeça. Falo isso só para você ficar consciente de si mesmo e não se preocupar com quem está do seu lado. Quero te convidar a estar fazendo uma oração. Repete uma oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão por todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus.